O médico geriatra atende o idoso e foca nas mudanças anatômicas, funcionais e psicológicas próprias do processo natural de envelhecimento e nas alterações desta fase da vida. O papel do geriatra é o assunto do quadro BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Apoio Clínica Gaspar Saúde Integrada. E eu recebo aqui no estúdio Gisela Kelman, uma geriatra, é claro, para falar sobre essa especialidade. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Bom, primeiro eu quero saber o seguinte, qual é o papel do geriatra e como que ele atua? Bom, o geriatra, ele é formado, ele estudou o envelhecimento humano, tanto o envelhecimento fisiológico, saudável, como o envelhecimento patológico, que são as doenças mais comuns ali na terceira idade. Então, ele vai acompanhar o paciente desde a prevenção, do diagnóstico e do tratamento desses problemas de saúde mais comuns na terceira idade. Ele não vai se restringir a olhar um órgão do paciente, um sistema do paciente. Ele vai olhar o idoso de uma forma bem ampla, bem integral, né? Vai avaliar aspectos funcionais, né, do dia a dia. A gente tem escalas que avalia como que é o desempenho físico, se ele tem alguma incapacidade física. A gente avalia também aspectos, a gente faz uma busca ativa de problemas do dia a dia do idoso, como incontinência urinária, problemas de sono, constipação intestinal. A gente tem uma entrevista assim bem longa, né, com o paciente, justamente para fazer uma busca ativa desses problemas. Também os aspectos psicológicos, que são muito comuns no envelhecimento, né? A depressão, os problemas cognitivos de memória. A gente tem testes que a gente usa ali, escalas para fazer rastreio dessas doenças, né? Principalmente o quadro demencial, que às vezes está ali meio silencioso. E também a gente avalia a questão social, que é muito importante hoje no envelhecimento, porque a gente vê que as famílias estão ficando menores, né? O idoso muitas vezes tem uma insuficiência familiar, que são poucas pessoas ali para ajudá-lo quando ele chega um momento que ele está com mais incapacidades. Então a gente busca, às vezes até precisa de um assistente social ajudando a gente nisso. Ou até para definir com a família se é o momento daquele idoso ter um cuidador em casa. Essa decisão é difícil. A família, às vezes, busca o geriatra também para tirar essa dúvida, né? De se chegou o momento desse idoso ter um auxiliar em casa com ele. Ou até uma institucionalização, que é ir para uma casa de repouso, que é uma decisão muito difícil também para a família. Realmente, porque muito idoso gosta dessa autonomia, né? Exatamente. E ele se sente incapacitado. E aí que entra o trabalho de vocês também, né? Exatamente. De alertar a família e mostrar que para esse idoso, de repente pensar em colocá-lo em um asilo pode agravar ainda mais o quadro de saúde dele, né? Com certeza. A gente sempre tenta deixá-lo em casa com um cuidador, é a preferência deles, a maioria quer ficar na casa dele, né? Naqueles quadros do paciente muito dependente, com sonda, que é um caso mais específico, às vezes para o estresse da família e quando o paciente já não está entendendo, eles optam pela institucionalização para também tirar um pouco da carga do estresse do cuidador, né? Então, ou um quadro de uma demência mais avançada, né, que o paciente tem muita alteração de comportamento, que fica perambulando, pode colocar até um risco para ele mesmo, para ele próprio, né? Pode fugir de casa. Eles têm pacientes que saem perambulando, né? Esses pacientes com demência. Então, eles optam muitas vezes por institucionalizar para que fiquem os profissionais ali sempre olhando, mas são casos isolados, né? Sim. A maioria dos casos prefere ficar em casa com um cuidador, ou com alguém auxiliando ali, fazendo o alimento dele, preparando o alimento, né, dando um auxílio ali para o banho. Existe uma idade ideal? Porque você falou das dúvidas, né? Qual é a idade ideal ali para procurar um geriatra? No Brasil, a gente define o idoso como um indivíduo com mais de 60 anos de idade, mas a gente já sabe que o envelhecimento acontece muito antes disso, né? O nosso organismo vai envelhecendo a partir dos 30 anos, é o nosso pico de vitalidade, né? De funcionamento dos nossos órgãos, é por volta dos 35 anos de idade. A partir disso, a gente já começa a ter perdas, é que a gente não percebe, mas está acontecendo ali. O nosso músculo já é o pico de massa muscular aos 30 anos, a partir dos 40 anos a gente vai perdendo mais ou menos 2% da massa muscular por ano. Né? O osso também, a gente vai perdendo o osso, vai perdendo o neurônio. Sim. Então, o envelhecimento ocorre antes dos 60 anos.
E dependendo dos hábitos que você teve durante a vida, se fumou muito, se bebeu, se não praticou atividade física, se não se alimentou bem, se teve muito estresse na vida, se não dormiu bem, você vai envelhecer antes, não tem jeito. Vai estragar o corpo ali antes, então o envelhecimento vai ser antes. Eu sempre oriento que com 40, 50 anos já seja uma idade legal para buscar um geriatra, porque o geriatra ele também se formou em clínica médica, que é uma especialidade que atende o adulto jovem, né? Então, ele já, nesse momento dos 40, 50 anos, é uma idade que a gente já começa a fazer rastreios de doenças ali, pressão alta, diabetes, câncer, já inicia esses rastreios na população. Então, acho que é uma idade que já é válido, sim. Então, a partir dos 40 já tem que começar a se cuidar e procurar um especialista. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, te agradeço e desejo boas festas para você e toda a sua família. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada mesmo. Bom, este foi o quadro BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Apoio Clínica Gaspar Saúde Integrada.